Boa tarde, saudações ancestrais. Eu vou fazer uma apresentação na língua Makuxi. Então, com licença. Moribenã, Makuxi Paurã, Uiezé, Trudroado Rico, Pandom, Manukfuai, Iwoiá, Makuxi Pandoramã, Macunaimã, Aniguê, Insiquirã, Ipá, Urã. Eu perguntei para vocês como vocês estão, se vocês estão bem de saúde. Eu disse que sou uma mulher Makuxi, meu nome é Trudroado Rico, que eu sou escritora, sou pesquisadora. Essas palavras não existem na língua do meu povo, então foram adaptações assim do meu avô. E que eu sou neta, né, de Macunaimã, Aniguê e Insiquirã, que são as nossas referências ancestrais. Com isso, eu me apresento aqui para vocês hoje e quero dar abertura, né, a essa roda de conversa com essa diversidade de mulheres assim que estão aqui, né, mostrando assim um pouquinho do que é a pluridiversidade de povos indígenas no Brasil. Então a gente tem aqui Guajajara, Puri, Makuxi, né, Funiô, Guarani Kaiowá, Pataxó, Guarani Kaiowá, né, e Guajajara também. Então, Boé. Então, isso para mostrar assim que nós somos muito diversas e diferente do que às vezes a gente reproduz, inclusive, né, de que nós somos assim uma parte da luta. Nós mulheres assim somos a constituição, né, da existência desses povos. Então, nós sempre estivemos aqui e um povo não existe sem mulheres. E como mulheres assim nós lutamos desde sempre também. E eu acho que essa luta, mas também essa existência, esse amor fraterno, esse amor de povo, é o que a gente vai testemunhar um pouquinho aqui nessa roda. Então, eu, como Renata, também estou um pouco emocionada assim, de estar com, né, com tantas mulheres, com tantas parentas aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação delas e aí vou convidar depois para uma fala curta, assim, de como que tem sido assim ser mulher e atuar, né, em diferentes áreas hoje no Brasil, né, nessa contemporaneidade. Então, vou fazer breves apresentações aqui das parentas e chamar elas aqui para fazer suas poderosas falas. Vou começar com a parenta Roseli. Roseli Consciência Jorge é uma líder espiritual do povo Kaiowá. Quem estava aqui ontem pôde escutar um pouco, né, da sua história. Ela é bisneta do pai Chiquito, fundador da comunidade de Panambizinho, no Mato Grosso do Sul. Ela é atualmente a pessoa mais engajada na promoção dos cantos rituais na terra indígena Panambizinho. É uma das principais conhecedoras do Nhenvanga, ritual terapêutico baseado totalmente em palavras. Tem uma expressão, uma fala aqui, né? Este ritual tinha muito mais valor, agora são poucos os que confiam nela. Queixa-se, né, a dona Zeli ao explicar que os médicos, enfermeiros e agentes de saúde têm empurrado para o limbo as terapias tradicionais. E nos invoca a refletir um pouco sobre, né, as nossas medicinas tradicionais e o valor que elas têm nas comunidades. Eles são conhecidos, a dona Zeli e seu esposo são conhecidos pelo engajamento no âmbito da vida social e ritual. Mesmo sendo impedida de liderar a longa reza da Festa do Milho, por ser mulher, é uma estudiosa da reza e prepara-se para dirigi-la. Então, a gente vai escutar um pouquinho essa história. Vou apresentar aqui rapidinho a dona Florisa, que está ali do lado também. Escrever uma narrativa da dona Florisa aqui, então vou dar uma resumida, tá? Aqui. A dona Florisa, ela nasceu em 1960 em Cuti e Vigua, não sei se acertei a pronúncia. Igua do Sul, viu? Tá, pronto. Que hoje é a propriedade da Missão Kaiowá. Ela aprendeu de sua avó Petrona as rezas Guarani e do seu avô paterno, Zacarias, as rezas Kaiowá. Ela estudou na escola da reserva, casou-se com Jorge aos 14 anos, com quem teve 6 filhos e uma filha. Essas informações, gente, que geralmente não aparecem em mini-bios tradicionais na cidade, elas são muito importantes para nós, porque elas contam a nossa história. Então, como hoje, frutos
somos frutos dessa grande árvore, assim, e essas árvores elas têm nomes, os nossos pais, os nossos avós, sabe, o território onde a gente veio, tudo isso assim que na cidade não é muito importante para nós. Então, essas narrativas, sim, elas fazem sentido assim nessas apresentações. Então, até 2000, a Dona Floriza realizava as rezas na casa de reza de seu pai. Em 2002, após a morte de seu pai, levantou com seu esposo sua primeira casa de reza, refeita hoje em 2010, que resistiu até 2016. A professora Gabriela também lembrou, né, como os Guarani Kaiowá, e, sobretudo, Graciela, tem informado como o racismo religioso está presente nas nossas comunidades, né? E a gente vai ouvir também um pouco dessa história. Então, Dona Roseli, Dona Floriza ali, Guarani Kaiowá. Vou continuar a apresentação aqui, então. Quero apresentar a parenta Graciela Guarani. É produtora cultural, diretora, roteirista e curadora, e pertence ao povo Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Em seu currículo, ela assina direção, roteiro, fotografia e mais de 8 obras audiovisuais. Dentre eles, se destaca na direção e fotografia no longa documental premiado internacionalmente My Blood is Red, da produtora inglesa Needs Must Film. Ela foi autora do especial da Rede Globo, Falas da Terra, que todos nós nos emocionamos, né? Acho que choramos coletivamente assim com Falas da Terra. Atualmente, ela é diretora na 2ª temporada da série Cidade Invisível da Netflix. O Twitter fez barulho, né? Diz assim, queremos participação indígena ali, não é possível. E aí a gente já está ansioso aí para o lançamento, então. É uma das cineastas indígenas pioneiras e mais atuante em produções audiovisuais no cenário do cinema brasileiro. Isabela, aqui, né, iniciou assim esse encontro com esse canto maravilhoso. Fui transportada ali para a Terra Pataxó. Acabei de voltar de lá, então foi muito, muito gostoso. Isabela é uma jovem, como vocês podem ver, uma jovem atriz, multiartista, pertence ao povo Pataxó. A raiz, memória de sua família, é o ponto de partida e guia de seus projetos e processos criativos, né? Acho que, como para muitos de nós aqui, dentro do universo artístico, ela também caminha como produtora e comunicadora. É cofundadora do Visibilidade Indígena, mídia digital que busca divulgar as vozes plurais dos povos indígenas em diferentes áreas, né? Na cultura, na arte contemporânea, no cinema, na literatura, educação e, sobretudo, notícias, né? Como uma mídia alternativa, assim, que a gente tem para poder se defender e denunciar, tipo, casos de expropriação, grilagem, abusos e etc. Foi representante do Imagine Net, não sou muito boa em inglês, gente, desculpa, em 2019, que é considerado o maior festival de cinema e mídias digitais indígenas. E, atualmente, ela é administradora do Programa de Cineastas Emergentes na organização internacional If Not Us, Then Who, projeto de fortalecimento de cineastas originários do Sul Global, e também é membro do útero Amotara Zabelê. É aquela ali, tá? A bonita. Aqui, ó. Agora vamos conhecer outra bonita, que é a Ciana Leão Guajajara. Esta bonita aqui, ó. Que é da aldeia José Paraíba, situada no território indígena Reserva Canabrava, Guajajara, localizado no centro do Maranhão, nesta terra onde estamos, né, celebrando esse encontro. Atualmente, ela mora em Taguatinga Sul, no Distrito Federal, e faz graduação em licenciatura em Letras Português no Instituto Federal de Brasília. Nesta instituição, desenvolve projeto voltado para a educação inclusiva. Também atua em um projeto pessoal com outros indígenas PCD, que leva o título de #Acessibilidade Indígena, que tem como objetivo, Minha Deficiência Não Me Faz Menos Indígena, que tem como objetivo dar visibilidade aos indígenas com deficiência, para que estes também tenham sua própria voz, pois a deficiência não limita se houver acessibilidade. Então, já aproveitem, assim, sigam lá a hashtag, né, para fortalecer a luta. Essa bonita aqui. A Day Molina, essa pessoa estilosa que está aqui, é estilista e ativista indígena pertencente aos povos Aimará e Funiô. Ela é fundadora do coletivo Indígenas Moda BR e do movimento #Descolonize a Moda. Ela é uma pensadora contemporânea que escreve, debate e pesquisa moda sustentável e
decolonial, ousaria dizer também descolonial. Ela atua há 14 anos no mercado de moda latino-americano, que a gente conhece como a Biayala, né? E há 5 anos fundou a sua própria marca Analimo, que eu estou usando aqui, tá, gente? Assim, tem mais aí. Atualmente, é colunista colaboradora da revista de moda Bazar BR e ativista no movimento global pela sustentabilidade na moda Fashion Revolution. E tem sido muito legal assim, ver o trabalho da Dai, porque ela tem vestido, né, os parentes para shows, e isso tem mostrado assim, que a gente pode, inclusive, repensar o que a gente veste, né, nesses espaços culturais, nesses espaços públicos. Aquela ali, tá? É a Dai. Agora eu vou apresentar a outra bonita aqui, que é a Cibá. Jotana Aka Cibá Carvalho. Acertei, parênteses. Cibá. Gostasse? Essa pessoa estilosíssima aqui, que é multiartista e arte educadora, que pertence ao povo Puri Teixokawa. É integrante do movimento e da linha filosófica ancestral de mulheres Wairacunas e do coletivo de arte educadores Puri Chemin Puri. Cibá busca unir a música ancestral ao futurismo indígena, trazendo a reflexão acerca da presença indígena nas aldeias e na cidade, dando destaque à preservação dos saberes ancestrais e da Mãe Terra. O projeto é inspirado na sua avó, que em Terras Puri, no interior do Rio de Janeiro, costumava criar cantos relacionados à força encantada. Seu trabalho atravessa os caminhos da espiritualidade, da luta indígena e mescla elementos do reggae. O Maranhão entende bem de reggae, hein? Do hip-hop e dos ritmos pernambucanos unidos aos synths psicodélicos da DJ e produtora sinestésica, aquela pessoa belíssima ali, com quem tem feito parceria. Essa aqui, Rafaela, também apresento vocês. Quero apresentar também outra bonita aqui, que é a parenta Maju Traitugu. Acertei? Que é a primeira cacica trans do povo Boé Bororo e ela é pertencente a um dos clãs Badojeba e Iwagudu. Ela, sim, está certo, né? Seu pai foi um dos importantes anciões do seu povo e incumbiu de dar continuidade à liderança na aldeia Apido Paru. Maju transita entre o mundo não indígena e a aldeia e tem apoiado diversos projetos audiovisuais e de pesquisa, além de atualmente ser divulgadora da marca de produtos cosméticos Cris Dias Organics, do Salão Lace em Ré. E ela também é atriz, né? Porque ela protagonizou o filme Maju, que circulou no Sesc. E, se puderem assistir, é muito bonito o filme, então, se puderem conhecer esse trabalho. Vou apresentar outra bonita, que é a parenta Nayara Guajajara, que é aquela ali, ó. Possui graduação em licenciatura e bacharelado em Geografia pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e atualmente é pesquisadora em estudos culturais e indígenas na aldeia Jujecó, da etnia Xicrim, e da aldeia Guajanaíra, da etnia Guajajara, com ênfase na revitalização das línguas indígenas. Com isso, eu fecho esse ciclo de apresentação e vou começar a passar a palavra para as parentas. Então, vejam, são multiáreas, são multiartistas, né? Multiativistas, assim, a gente está sempre atuando como indígena, como educadora, assim, como indígena em primeiro lugar, e depois atuando em diversas áreas, né, de profissões técnicas e culturais. E todas elas, acredito que, ensejando, né, esse pertencimento e essa nossa subjetividade, que é o que nos faz existir hoje. Então, vou passar a palavra para as parentas Ali Guarani Kaiowá, para falarem um pouco que elas quiserem compartilhar, né? Paixapá, boa tarde. Meu nome é Roseli. Meu nome da original Cunharendeju. Esse que me batizou Cunhanderuno. É assim o meu trabalho, até Iguaçu da mulher. E Nhandeçu também. O que é Nhandeçu? A mãe. Eu sou rezador também, lá no Mato Grosso do Sul. Até Iguaçu é assim. Eu estou trabalhando com Até Iguaçu, fazendo parte, assim, Até Iguaçu, muito tempo já. Eu já tenho 8 netas já. Quando assim, meu caçula tem 5 anos já participando, assim,
Aí ficou com a Ateguaçu da mulher. Lá no Mato Grosso do Sul, a Ateguaçu da mulher é assim, está trabalhando é assim. Está trabalhando educação e saúde e demarcação. E mulher está judiando alguém, pessoa que abandonou mulher. Aí foi buscar, ficou na cidade da casa da mulher. Então, já aconteceu lá, a aldeia assentamento, perto do fronteiro, né? Chama Cerro Maranhatu, lá no assentamento. Aí tem 4 filhas. Aí está judiando a própria liderança, quase matou ela, né? Aí pegou a cabelo, assim, derrubou, quase matou mesmo. Aí a Ateguaçu da mulher, que foi buscar ela, vem da casa da mulher, lá na cidade do Dourado, né? Aí ajudou bastante ela, né? Ficou 4 meses lá. Aí trouxe o filho também, come bem, pousava lá, ajudava, assim. É assim com a Ateguaçu. Só que antigamente é assim, não tem Ateguaçu da mulher, não tem representante lá lá no Mato Grosso do Sul, né? Então está precisando um apoio, né? Quem é que vai ajudar a mulher? Está judiando a mulher, está judiando o jovem, da menina. Ninguém no apoio, né? Agora já tem Ateguaçu da mulher. A maioria que sofre muito, Ateguaçu, é assentamento. Assentamento que está judiando. Eu tenho preocupação. Eu estou acompanhando o conselho, estou acompanhando o ECRAS também. Todo dia eu fui em casa conversar comigo. Dona Roseli, o que está acontecendo? Acontecendo é assim. Por isso que lá em casa, a minha aldeia não para. Foi resolver problema. Foi resolver, sou mulherada, não é homem. Para homem tem liderança também, liderança geral, mas só que está trabalhando para mulher. Defender mulher. Defender como assim ela, da Florista, né? Foi assim, não conversa mais. Só que antigamente não perdoa assim, não tem mais assim representante ajudar assim a mulher. Tem idosa também, tem que levar paciência a idosa também. Até levar para minha irmã idosa, tem 70 anos lá em casa. Ficou 13 meses comigo. Eu que ajudava, eu que dei o apoio. Se não deu apoio, se não tem assim o representante da mulher, com a Ateguaçu, de lá no Mato Grosso do Sul, ninguém não vai providenciar. Então, é por isso que estou trabalhando, é assim. Mas eu vou trabalhar, eu vou levar meu trabalho sempre da frente. Eu também, a minha reza também, é para mim, é para vocês, e daqui, sentando, é toda a meninada, né? Tudo novo, né? Aí, queria falar também com a minha reza também. A minha reza tem importante, eu primeira vez aqui estou rezando, daqui mais tarde, queria falar, mas eu queria rezar para vocês, quando ir embora, para levar cada um, para levar o corpo de vocês, a minha reza protegido de vocês. Né? Se você quer, se você não quer, vai ficar assim. É a minha reza importante, mas só que ser humano agora, tudo a vida arriscado. Está andando avião, de carro, também agora está andando coronavírus, já quase foi embora tudo. Tomara que foi embora, aquela doença feia. Então, se eu queria rezar daqui mais tarde, eu rezo aqui. Fica aqui todo o meu da frente, e eu vou colocar a minha reza, aí eu vou deixar aqui no Maranhão a minha reza, né? Me aproveitar, né? Quando eu estou aqui. Então, assim que eu estou trabalhando 2 lados, né? A reza, só que lá no Mato Grosso do Sul, toda comunidade falou assim, Nhandeçu. Eu que me chamaram Nhandeçu. Mas para mim não é Nhandeçu, eu sou mãe. Sou mãe. Rezador chama Nhandeçu. Se aquela Dania é mãe, não aprende com a reza, chama sou mãe, sou mãe, igual homem. Homem, Nhanderu, é rezador. O pai, sou pai.
esse não aprende a rezar, só o pai. É assim. Então, me chamaram Nhandessu, só a Roseli mesmo. Aí eu estou pensando, mas só como rezador, já me chamaram Nhandessu. Todo mundo, Nhandessu, Nhandessu. Mas, claro que é Nhandessu, mas eu estou rezando mesmo. É isso que é meu trabalho. Baixa para punha, cada oi ape, cada tecorra, mamburugli, mutacunhaqueira, achaco apo, nipona. Que bom que aqui vem mulheres, moças, senhoras, velhas. Meu nome é Cunha Poterandui. Como tem documentário, Flor, quando eu falo isso daí, Magna, eu queria me emocionar. Floriza, tem, quando eu lembro esse documentário, todo mundo, eu acho que viu, ou não sei se era mim, mostraram aquele documentário. Primeira coisa, lá no meu Tecorrá, lá no Iguaruçu, sempre minha fala, eu quase que eu morri. Por causa da pedra, explosão, os caraí, os brancos, que ele é vizinho, na hora que ele explodiu, aquele pedra, me acordei e eu fui lá no hospital da vida. Em volta, minha família, de manhã, eu fui desmaiado para lá. Então, as meninas fizeram lá no Iguaruçu, me ajudaram, me levantou de novo. As meninas chamavam, até agora eu lembro aonde eu estou, Roseline, a Juliana, Arami, principalmente, eu estava sozinho, mas quem me levantou, eu andei para todo canto, no Ati, Iguaçu, das mulheres. Aonde tem vento, eu vou. Com o meu trabalho. Graça eu vou dar aqui. Eu nunca na minha vida, eu não vou esquecer Magna, a Graciela. E eu esqueci o nome daquela menina que mora muito longe daqui também. Daniela. Também. E ela que me levantou. E hoje, o meu trabalho com cunhã, como Mondearé, cunhã de Mondearé, como primeiro menstruar, a menina, que a gente está trabalhando com ela, aonde está minha mãe e meu pai deixou, aquela época, é água nascente. Então, essa água nascente, e a gente limpou com cunhã como as meninas que estudou lá na sala de aula. Eu dei educação lá, como as meninas, como a primeira mãe, primeiro pai. E aí nós entramos lá no Carandã. Tem água nascente lá, muito bonito. E aí eu ajuntei com Nhanguê, Cunhã. Nós fizemos um projeto, pequeno projeto. E hoje, um dia, aqui tem as meninas, meu convidado,
quando o arodievu maram, u, o ninho tendievu virará. Aí as meninas, aonde eu estou, ele vai me visitar. Eu vou mostrar como que Cunhã trabalha. Porque esse eu tenho, aonde eu vou. Enquanto aqui eu estou vivo, eu sei que fazendeiro quase me matou por causa da explosão. E aí ficou esse documentário, Flor Brilhante, Cicatriz da Pedra. Então, eu acho que as meninas têm. É no YouTube, esse daí. É horrível. Mas eu não me gostava fazendeiro, não. Por causa que meu trabalho, por causa da terra. E ainda que meu pai morreu, foi matado por causa da explosão. Ia buscar lenha. E aí, de repente, aquele pipocou tudo pedra. E ali mesmo morreu meu pai. E até agora, esse fazendeiro que está, a mesma coisa de novo. Meu marido perdeu o vidro dele, um lado ele não escuta. Acabou aquele tímpano dele. Quase morreu também. E a gente não sabia isso daí. E vários, idoso, morreu. E depois que a gente está sabendo isso daí. E outra coisa, meu trabalho, eu dou aula na minha língua, cultura, na minha sala de aula. Esse meu sonho, o tempo passado, que minha avó, meu avô, meu pai deixou na casa de reza. Nós não tem mais mato, mas casa de reza nós tem. E aonde a gente vai, aonde está fazendo, é Mitaneropumã, Mitarandu. As duas últimas frases, Mitaneropumã, é levantar a criança, no sentido de fazê-la crescer, né? Mitarandu é crescer na sabedoria, né? Dona Florisa fala em pedra. Essa pedra que ela fala, no português indígena, é a pedreira que fica no limite da reserva, e quando explode com dinamite as pedras, então, afeta as casas e afeta também o corpo, né, das pessoas, e a psique também. O documentário é sobre isso, exatamente porque ela desestruturou a antiga casa de reza dela, que daí caiu, e então, em função disso, se fez. E hoje, a empresa é obrigada a transportar a Dona Florisa uns 5 quilômetros acima, toda vez que vão fazer explosão. Então, ela vai no carro da empresa até uma certa altura para ouvir, né, menos essa explosão, né? O nome do documentário é A Flor Brilhante e as Cicatrizes da Pedra, né, Florisa? Isso. E está no YouTube. Está no YouTube. Tem também as páginas, a página, a rede social do Cunhã Atuguaçu, né, que Roseli falou bastante. Eu acho que é bem importante seguir, acompanhar o trabalho. Também existe um documentário. Já vou dizer. Cunhã Atuguaçu é a Assembleia Geral das Mulheres. Desde a década de 80 existe o Kaiowá e Guarani Atuguaçu, que é a Assembleia Geral do Povo. Mas daí as mulheres, em 2012, começaram a Assembleia das Mulheres, né? E geralmente os homens em massa estão lá, porque não deixam as mulheres, né? Mas elas estão aí, né, enfrentando isso. Eu não representou com meu parceiro, né, meu braço direito, que está trabalhando, assim, chama Valdinéia, comigo, essa é a minha filha, está trabalhando com a Atuguaçu, da Mulher Assembleia. E Valdinéia, Jaquelina, e esse é tudo novo, igual aqui sentando nova, assim.
Igual assim. É tudo nova meninada, né? Valdinéia, Jaquelina e a Rose, a Wanda e Flávia. Esse daí está trabalhando comigo. Boa tarde. Meu nome é Day Molina. Já fui apresentada por Julie, muito bem. Mas eu quero partilhar um pouco aqui, né, da minha vivência, da minha experiência, de uma mulher originária que nasceu numa cidade que pertence a 2 povos diferentes, de etnias diferentes e de culturas muito distintas. Sou filha de uma montanha andina que fica na região do Peru, onde nasceu minha bisavó e o meu avô, Salustiano Molina, e também neta de uma mulher nordestina que vem de uma aldeia indígena no sertão, na região, né, do Agreste, em Pernambuco, que é Funiô. E eu nasci numa cidade e vivo um processo de retomada de minha identidade, entendendo a memória, a importância que tem, né, as minhas avós indígenas, minhas abuelas, e eu digo sempre que a minha relação com o feminino é muito forte, porque a minha raiz ela está num lugar de total reverência, né, à mulher, e num contexto muito matriarcal. Então, eu cresci cuidada e ensinada por minha avó Nana, uma mulher indígena nordestina, e cresci também ensinada por minha avó Maria. E essas mulheres, elas compõem muito do que eu sou, do que eu aprendi e do que eu sigo aprendendo. Eu sempre me emociono muito ouvindo as avós, as anciãs, as lideranças, porque eu reverencio demais a presença de vocês e reverencio, sobretudo, a importância da vida de vocês. Porque, se não existissem as avós, não existiriam nós, as netas, né? Então, nós somos a continuação de vocês, nós somos as sementes que prosperaram nessa terra. E ainda quando insistem em nos matar, e nos apagar, e nos invisibilizar, a gente continua resistindo. Então, eu resisto num lugar onde, por muitos anos, nós não nos enxergamos, que é na indústria da moda. E ali eu proponho uma reflexão, muito além da roupa, da estética, mas eu proponho uma reflexão política e social do que eu posso fazer através da reflexão do design. E proponho um design originário, onde a gente possa descolonizar esses espaços e contribuir para discussões importantes, como a preservação do meio ambiente, a preservação das florestas, o combate, né, pela luta e pelos direitos indígenas, a importância da demarcação de territórios. Eu fui a primeira estilista indígena a falar de demarcação de territórios numa passarela de moda. Isso nunca havia acontecido antes. Recentemente, a gente levou a luta do povo Kaiowá e Yanomami e de outros territórios indígenas também para a passarela de São Paulo, onde eu denunciei o genocídio indígena, né, publicamente, e falei disso também em diversas matérias no Brasil e fora do Brasil. E o meu trabalho ele segue sendo uma referência também de resistência, entendendo que a moda ela pode ser uma ferramenta de luta, né? Então, tudo isso tem uma relação muito profunda com aquilo que eu sou e de onde eu vim. E, brevemente, assim, quando eu tinha 19 anos de idade e eu decidi fazer moda e abandonei minha faculdade de Ciências Sociais, minha família quase surtou, porque, primeiro, a gente não tinha condições financeiras enfim, minha família não imaginava o que seria de mim fazendo moda. Uma mulher racializada, de origem muito inferior ao que é habitualmente encontrado numa faculdade de moda. Mas eu entendi que era importante estar nesse lugar e não desistir de estar naquele lugar. Então, até fundar a minha marca, eu enfrentei e sigo enfrentando uma indústria muito racista, muito elitizada, muito embranquecida.
E esse processo de resistência, ele é importante em todas as camadas da sociedade. Cada uma dessas mulheres representa e forma um elo importantíssimo para que a gente possa estar em todos os lugares e ser respeitadas em toda a nossa diversidade. Então, sonhar com esse mundo possível que nos foi negado é um ato de muita resistência. É uma forma de dizer, ei, eu preciso sonhar, eu preciso realizar, eu preciso fazer, e eu vou fazer junto dos meus. Eu não abro mão de fazer junto dos meus. Eu quero projetar um mundo onde a gente possa se reconhecer, se conhecer, se cuidar, se proteger e, acima de tudo, entender que, quando a gente está junto, a gente tem muito mais chance de vencer o racismo e as estruturas que nos matam, que nos tiram os territórios e todos os direitos que a gente deveria ter. Então, eu acho que a luta de cada uma delas me inspira. E eu acho que tudo isso também me fortalece para que eu possa enfrentar outros lugares que, na sociedade, a gente ainda não havia chegado. Então, me sinto orgulhosa de falar sobre isso e de mencionar, né, o fato de que ser criada por uma avó é algo muito especial, porque Daniel Munduruku ele fala que os nossos pais concebem os nossos corpos, mas as nossas avós formam o nosso espírito. E eu sou grata à vovó Nana e minha abuelita Maria. Quero convidar vocês a conhecerem a marca da Molina, que é a Nalimo, e lembrar que falar de roupa é falar de colonização, né? Essa roupa é um estigma que nos pesa há 522 anos. Nós fomos representados como pessoas nus, né? Estávamos nus, obrigados a vestir roupas para sermos considerados civilizados. E, paradoxalmente, ainda hoje, a gente, né, tem que ouvir que a gente está vestido e a gente não é tão indígena porque está com roupa, né? E aí vem a Nalimo, vem outros parentes que são estilistas e dizem: a gente está vestido porque a gente está nessa lógica, mas agora a gente quer se vestir do nosso jeito. Então, falar de roupa é falar de colonização, sim, e falar de descolonização também. Então, muito obrigada, Dai. Convidar agora a Isa. Itcheniato Chomamp, boa tarde a todos e todas. A Júlia já apresentou aqui um pouquinho sobre mim. E tem um jeito, uma vez que a gente estava no Encontro de Mulheres, que a Eliane Potiguara se apresentou, e eu aderi muito, que ela fala assim, ela é a maior, é a primeira, assim, que a gente chama a primeira escritora indígena, né, mulher, e ela falou assim, eu não sou nada. Eu não sou nada, eu sou neta de Maria de Lourdes, e a minha avó também se chama Maria de Lourdes. Então, eu não sou nada, gente, eu sou neta de Maria de Lourdes e bisneta de Cassimira, mulher rezadeira, e é por elas que eu estou aqui, por causa da luta delas que eu estou aqui. Né? E o nosso povo, Pataxó, os antigos contam que o nosso povo antigamente andava livre, né, pelo mundo. E, apesar da liberdade estar em extinção, eu acredito muito que a liberdade esteja em extinção, a gente continua caminhando por vários cantos do mundo. E eu continuo caminhando por vários cantos do mundo, porque eu sigo a história da minha avó, a luta da minha avó, e a luta dos meus antigos. E tudo que eu faço, sonho, crio, não sou eu. É a minha avózinha e a minha bisavózinha segurando minha mão e falando o que eu tenho que fazer. Eu pergunto a elas. Elas não estão vivas hoje, mas eu pergunto a elas. Avózinha, converso com elas, o que eu tenho que fazer. E assim eu sei se eu posso fazer ou não. E o Visibilidade surgiu muito assim também, né? Quem fundou o Visibilidade, que é essa mídia digital, foi a Catumirim, ela me convidou. Mas eu sinto que tudo que foi acontecendo ali também foi guiado, sabe, por muitas necessidades também coletivas que a gente tem, que eu percebi também. Só fazendo uma pausinha, enquanto a gente está conversando aqui, tendo esse encontro lindo e maravilhoso,
Está acontecendo uma retomada agora na aldeia Boca da Mata e na aldeia Cassiana, no território indígena Barra Velha. Os nossos corpos estão sendo ameaçados, a gente não está conseguindo andar livre no território, por medo dos fazendeiros que estão ameaçando, falando que vão matar se encontrar indígena andando na aldeia. E isso me questiona muito sobre... Eu fico muito reflexiva como o nosso corpo não é visto como corpo de pessoas, porque o boi e o gado, a carne, um terreno de eucalipto é mais importante do que o nosso corpo. Então, eu acredito que a arte ela é uma das tantas ferramentas que a gente tem de estar falando sobre o nosso corpo de forma que a gente possa ser visto quanto humanos. Porque o indígena não é visto como um corpo humano, muitas dessas vezes, quando a gente está sofrendo essa invasão nos nossos territórios. Então, a arte ela permite a gente falar das nossas subjetividades, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, a gente partilhar os nossos cantos. E o Visibilidade ele vem muito com essa ideia de estar divulgando a nossa arte, tudo que a gente faz, para nos apresentar quanto corpos subjetivos, que pensam, que sonham, que têm dores, têm pensamentos. Somos corpos coletivos, mas também temos as nossas individualidades, nossos gostos, nossas dores. Então, eu vejo a arte como uma linguagem universal e acessível para a gente estar falando da gente. Então, dentro desse caminho que minhas avós têm me guiado, eu encontrei a arte como esse lugar para me abraçar e eu poder me expressar e dar continuidade aos sonhos de minhas avós. Eu vou terminar por aqui. Uma fala muito poética e uma fala muito realista também, né? Só para ressaltar, então, nesse momento que a gente está falando aqui sobre o direito de ser livre, que a gente está reivindicando a nossa humanidade, então está tendo essa retomada Pataxó, né? Que está sendo veiculada assim por diversos canais óbvios que não hegemônicos, né? Que são a PIB, né, a Poime, Visibilidade, essas páginas assim que estão mostrando essa retomada e essa ameaça aos corpos indígenas. Então, é muito importante reconhecer sempre a cultura, a nossa cultura, essas falas poéticas, e entender que, para que elas possam existir, é preciso que a gente esteja em segurança nos territórios e em segurança por onde a gente transita também. Então, a arte política, né, tem aí um casamento, uma parceria cultural, que elas não podem ser entendidas sozinhas, e isso é muito importante assim, para que todo mundo tenha consciência disso, para que possa, de fato, apoiar essa luta. Então, se puderem acompanhar, divulgar, né, isso maximiza, por exemplo, essa visibilidade e, né, ajuda, assim, tipo, coletivamente, a proteger esses corpos. Então, acho que estar na internet dá para ajudar, né? Dá para apoiar essa luta por meio da internet. Então, fica aí o convite para vocês, né, divulgarem essa retomada Pataxó. A Isa pode falar de novo o nome o do território, né? Aldeia Cassiana e Aldeia Boca da Mata. Okay, obrigada. Território indígena Barra Velha, no Porto Seguro. Sim. Vou chamar a parenta agora, Maju. Ba imirikere no ba machuarachau imigreto darima parqueja no ba aumeride imi mragadre no ba não te dá ba boebo e o guaca gadre kodadire chare emagri iwo mragado não te dá ba no ba de bo no code aumeride imi que imigreto é ba no meride. Eu me chamo Maju Arachel, né? Atualmente moro na aldeia Pidoparo. A partir que meu pai ficou doente, eu tive que assumir o cacicado, né? Eu, assim, sinceramente, eu fui sério com minha mãe e falei que eu não tinha essa vocação de assumir uma comunidade, sabe? Mas, sim, devido ao meu pai de ter adoecido, eu tive que cumprir essa missão, tipo, seguir essa rota, né? De
de liderar uma comunidade. O nosso território é de 10 mil hectares. Dentro de 10 mil hectares tem, eu acho que uns 10 aldeias, e uma delas eu estou liderando hoje. E, assim, para mim não foi difícil, porque assim desde pequena eu estava atuando, né, com meu pai, como ele é um chefe cultural, né. Então, assim, foi uma facilidade tão boa para mim, assim, de prosseguir com o Cacicado e também liderar também. Eu participei de várias reuniões dentro da comunidade. Eu sempre falei nas diversas entrevistas que nunca tive preconceito dentro da minha comunidade. Se eu tive, eu não lembro. Então, é isso. E também tem o filme que eu fui convidado para poder participar em 2017. Foi o filme da Maju para contar a minha história para o povo, né? E, assim, a gente ficou, acho que um mês para poder chegar num acordo para poder administrar o filme, como que vai ser. O diretor entrou em contato comigo, como que vai ser o filme. E a gente fez, acho que em um mês, quer dizer, um ano, a gente fez, filmemos, eu filmei dentro da aldeia e fora também na cidade. E em 2018 foi exibido lá em Festival Digo, em Goiânia, né? Foi a primeira vez que foi exibido o filme. Assim, é um filme simples, que fala da minha vida, a minha... assim, o que eu faço dentro da aldeia, os projetos que a gente pratica, né, para as comunidades, e assim vai, né? Tem no YouTube, quem quiser assistir, está lá. Eu estou numa fase, né? Eu estou numa fase de transição. Eu comecei ano passado, né? Só que devido à pandemia eu tive que parar, porque a pandemia veio com tudo, né? E a gente tive que ser isolado dentro da aldeia. Assim, eu fiz pelo SUS, só que eu não dei conta porque, assim, devido à pandemia, né? Aí eu tive que fazer particular. Eu fiz particular os processos, e eu estou fazendo assim, procedimento de uso do hormônio, né, feminino, para poder... Assim, primeiro eu quero fazer o meu corpo, sabe? Depois vai para outras coisas mais. Assim, eu quero agradecer a organização do evento, né, pelo convite. Obrigado por tudo, eu fui bem recolhida, a viagem foi um sucesso. E, assim, a gente está aqui para representar, né? Assim, tipo, eu acho que eu sou assim, a primeira mulher trans, né, para assim, dirigir uma comunidade. Eu acho, né, não sei se tem mais gente que está atuando também na região da área do Cacicado, né? E assim, a minha vida está assim. Assim, atualmente eu trabalhava na área de saúde dentro da aldeia, né? Só que assim, para mim já deu. Eu falei, não, eu não quero mais. Eu quero viver outra vida. Aí eu fiz uma carta de demissão, eu passei para a minha sobrinha, e ela está atuando agora no meu lugar, né? E eu fiquei na parte do Cacicado, né? Liderar a comunidade, participar de reuniões dentro e fora, e trazendo o projeto de fora para dentro, e as demandas que tem a comunidade eu passo para fora, e assim vai indo, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. Obrigado. Convidei vocês para assistir o filme da Maju, mas também convido vocês a essa reflexão, né, que é uma reflexão coletiva e educativa, e muito política, que imaginem vocês que o Brasil desconhece a existência dos povos indígenas, enquanto povos que têm história, que têm memória, que têm cultura, que têm língua ou que não têm língua, né, tem toda essa complexidade. E aí o Brasil também desconhece, por exemplo, a população LGBT indígena, né, como se a gente não pudesse ser LGBT e indígena. Então, a gente é indígena antes de qualquer coisa, e o resto, né, a gente está vivendo. Mas é muito importante, assim, não sei se tem educadores aqui, profissionais de diversas áreas, entenderem, estudarem a pluridiversidade nacional, ou seja, de povos que existe aqui, e todos esses recortes, né, que a gente discute hoje em dia, porque nós não ficamos no passado, né, nesse espaço da floresta pelo qual a gente tanto luta hoje, né?
um pedaço de terra para que a gente possa ter segurança, saúde, educação, autonomia também. Então, isso é muito importante, assim, ir para essas demais áreas, né? Estudar, por exemplo, a história indígena, estudar esses recortes, né, interseccionais, assim, racismo, LGBT, gênero, tudo isso é muito importante para que a gente garanta assim um diálogo, né, para que não seja sempre um compartilhamento, mas que de fato exista uma troca. Então a gente sempre está aqui com os nossos corpos mostrando a nossa existência e o nosso trânsito na cidade, mas em algum momento isso tem que ressoar para além disso, né? Porque a gente está aqui também vivendo e desconhecer essas pautas dificulta mais a nossa existência. E eu acho que vocês puderam sentir um átimo do que é uma troca, né? Então dava para ver no rosto das pessoas que fizeram oficinas, que dançaram, né, que se pintaram, quão rico é trocar, que é um princípio indígena. Então fica aí esse convite também. E agora eu vou convidar a parenta Graciela. Quero cumprimentar aqui todos, essa mesa maravilhosa. Né? Eu falei aqui no meu idioma, aqui, cumprimentar minhas parentas. E o que eu vou falar, né? Depois disso tudo aqui que vocês ouviram. Mas acho que só falar um pouquinho, acrescentar alguma coisa na minha apresentação que a parenta disse. Hoje eu nem sei mais o que eu sou, de tanta coisa que eu faço. Mas eu gosto muito de pensar, né, numa possibilidade de um agente de polifonias, né, que é esse envolvimento de linguagens e de caminhos também, né, porque, para além de trabalhar com audiovisual, né, com cinema, é muito isso, né, e que a gente sente na pele isso, né, independente das áreas que a gente está, né, seja na literatura, na moda ou na música. Né? Isso a gente estava discutindo antes dessa mesa, quando a gente se encontrou, né? E que é muito, não é muito raro, mas é muito difícil quando a gente se encontra todo mundo, né? E que está fazendo alguma atividade, né? Como que também é sofrido esse pioneirismo, né? E que não deveria ser, né? E é muito solitário, né? Molina está na moda, mas quantas outras parentas que vocês conhecem ou parente que também está, né, nessa caminhada? Então, acho que fazer essa reflexão, né, enquanto parente, e não parentes que estão aqui também, que também acho que têm algum propósito de nos ouvir, e eu acredito que seja por esse lado de partilha, de compartilhar e de soma, quanto isso, enquanto a gente usa, né, esse pequeno privilégio, eu não sei nem que palavra dar, né, como que a gente tem usado isso, né, nas áreas que a gente está. E nesse lugar que eu me encontro, né? Eu posso hoje acessar algumas portas, alguns lugares que outros parentes não acessam, mas é muito nessa perspectiva, né? De algum sentido, furar o mínimo possível desses buraquinhos, né? Que a bolha é muito grande. Então, é muito nesse sentido. Eu acho que, enquanto mulheres, né? E vocês ouviram, né? Muito bem, e muito acalorado e emocionante, as parentas falando, né, das nossas avós, e é muito nesse sentido que essa rede, eu acho que ela possibilita muito, né, um imaginário nesse sentido de soma. Hoje, nesse lugar, né, de encontro, né, eu venho muito desse lugar de deslocamentos também, que é um lugar que todo mundo está posto hoje. Né, seja quem está dentro, ou seja quem está fora, seja quem nasceu e viveu quase a vida toda dentro dos territórios, ou quem está na cidade, no centro urbano. E é uma coisa, né, falando de parente para parente, né, como que a gente fortalece esses deslocamentos, né, como que a gente se apoia. Né, e é muito nesse sentido que eu sinto essa necessidade, né, da gente, dessa soma realmente, de fato, se concretizar. Né. Porque, por exemplo, Molina, a parente Júlia, outras parentas estão nos seus lugares, mas acho que é esse link, né? Conhecer outros parentes, né? Chamar para alguma atividade junto, que possibilita isso. Né? E, mais uma vez, frisando esse lugar sofrido do pioneirismo, é isso que eu sinto muito na prática, né? E que eu tenho vivenciado muito nisso. Hoje, apesar de ser, né, e Júlia leu isso, né, uma das pioneiras na produção audiovisual brasileira,
mas foi a muitas duras penas para estar onde eu estou hoje. Né? Então, mais de 20 anos, né, eu trabalhando. Né? Comecei na comunicação na aldeia Jaguapiru, né, e muito nesse nichinho também. Né? Para quem que eu vou falar? O que eu vou falar? Né? E foi muito essa falta de referência, que hoje a gente tem referências. Né? É muito essa falta de referência de ver um rosto como o meu, que na época era a TV, né? Não tinha nem o celular na época, mas era a TV. Né? Por que eu via só gente branca, né? De olhos claros? Por que eu não estava ali? Né? Então, e é muito nesse lugar, né? de reconhecer uma trajetória, né? Que, apesar de ser sofrida, hoje eu posso dizer que eu consigo acessar, né? Alguns lugares, ainda com muita dificuldade e pouquíssima negociação. Isso é importantíssimo frisar, né? Porque a todo momento a gente está à mercê de fazer cedências ou negociatas, né? E eu acho que aqui vocês estão presenciando um fato real e claro disso. Né? A que ponto que a gente chega da gente negociar uma questão cultural, né, para um bem de todos os povos, ou de todo mundo, em relação que tem esse aval para a cultura, né, e de onde vêm essas negociatas, né? Aonde, que caminhos que a gente tem enfrentado, né, e até que ponto que a gente engole, né, a goela abaixo essas negociações. Né? Porém, isso ainda é necessário, porque a gente é isso. Né? A gente é muito pouco. E eu acho que isso é um papel não só da gente enquanto povos originários, mas todo mundo que está aí no rolê, nas periferias, todo mundo que se encontra no seu lugar. Eu não sei que nome que eu vou dar, mas alguns falam gueto, outros, mas cada um que tem nesses lugares setorizados, né? Quando a gente pensa essa ação coletiva, porque a gente ouve muito isso, né, que a gente, né, por pensar coletivamente, fazer coletivamente, mas também a gente vem dessa subjetividade que a Parenta Patachô falou. Né? Apesar de todo mundo aqui estar com o seu corpo aqui presente coletivo, a gente tem as nossas subjetividades. Né? Eu sou Guarani, também Kaiowá. As parentas são, mas elas têm o pensamento delas. Né? E isso que é o bacana, isso que é o mágico, né? Que não é uma questão genérica. Né? E isso que a gente tem que levar em conta muito. Né? Apesar da gente ser do mesmo povo, do mesmo lugar, né? A gente vai ter essas nossas subjetividades. E é claro que a gente vai primar para um bem maior. E aí que entra as práticas coletivas. Né? Isso é ser humano também. Então, acho que pensar muito nessa possibilidade de como que a gente enfrenta e a gente tem colocado em prática essas alianças. Né? Porque, de fato, para mim, enquanto Graciela Guarani, eu estou por aqui de conversar e debater e falar nossas dores. É claro que, enquanto parente, né, acho que um desabafo acho que é muito necessário, mas até quando, né, enquanto realizadores, enquanto cada um nos seus rolês, né, a gente vai continuar, né, os mesmos discursos, né, todas as mesmas lamúrias que a gente vê que é histórica. Né? Isso é fato. Mas a gente precisa avançar. Né? A gente não tem que partir e estacionar nesse lugar. Né? Hoje eu sou uma das poucas que consegue acessar a indústria, né? A grande, gigantesca indústria, né, do audiovisual e do cinema, mas é muito cruel. E eu imagino que a indústria da moda seja, né, a questão das letras também, e da música também. E é muito doloroso. Né? Então, e a gente precisa de possibilidades para a gente avançar, senão, infelizmente, a gente vai estacionar. Então, e é muito isso, né, que acho que é o recado que eu estou aqui nessa partilha, porque a minha atuação é um livro aberto. Né? Graciela Guarani está aí no Instagram, todo mundo sabe o que eu faço. Né? Eu estou aqui, eu estou ali, eu estou na curadoria, eu estou na realização, mas muito nesses lugares só também. Né? Então, e a gente precisa desse diálogo, né, com os parentes e não parentes. E aí que entra também um papel importantíssimo, né, das pessoas que ou simpatizam, ou não sei o que tema eu vou usar, né, mas tem essa brecha com a gente, né, de possibilitar ainda mais. Né. Eu sei que hoje eu tenho, né,
eu não sei se é privilégio, mas esse nome, Graciela Guarani, mas não tem só eu, né? Tem muitos outros parentes, né, fazendo aí, né, na garra, na luta, na coragem, no 0800, né? Vamos falar aí a real condição de como a gente trabalha hoje. Mas isso não é o comum. Não vou falar normal, que não existe normalidade. Mas isso não é o aceitável, né? A gente tem direitos também, né, de usufruir de qualquer instância, de qualquer lugar hoje da sociedade, né? Então, e a gente tem que tomar isso para a gente, né? Não é esse sentimento inferior de inferiorização ou aquele velho sentimento que todo brasileiro, a peste da questão do vira-lata. Não é isso, né? A gente é muito mais do que isso. Então, a construção que a gente tem, né, para esse bem, né, que a gente hoje tem, em todas as instâncias, seja no centro urbano ou seja nas aldeias, é muito essa consciência, né, porque hoje, infelizmente, né, quando eu saí, né, de dentro da minha aldeia, né, que eu nasci e me criei dentro de uma aldeia, que eu tive essa percepção, né, de como que essa polarização de pensamentos, de pertencimento também, né, ele enfraquece essas somas, né? Porque cada um está no seu rolê, e cada um hoje que está aqui nessa mesa tem uma maneira de contribuir com o famoso movimento indígena hoje, seja na moda, nas letras, na música, né, na questão espiritual, que é importantíssimo falar disso, mas cada um está, né, no seu caminho. Não é todo mundo que vai ser um Manhandeci, não é todo mundo que vai ser um rezador, mas cada um tem que pegar aquilo, né, de uma forma que ajude seu povo, né, e que ajude outros povos também, né, porque a gente já é tão só, né, que eu vou estar num evento ou numa seja lá em qualquer evento, né, se eu sou a única indígena lá, né, eu vou lembrar só do meu povo, né, só vou falar dele. Então, acho que essa contribuição que eu tenho hoje, né, e que, com muita luta que eu consegui, é muito nesse sentido, né, porque o meu povo ele vem, acho que acredito que a maioria, todos, né, do pouco conhecimento que eu tenho, a gente vem muito dessa questão da oralidade, né, e o que é mais prático, né, do que você vê, do que você ouvir, né. Então, o audiovisual para mim proporcionou muito isso, porque eu tenho um pouco de dificuldade com escrito. Isso eu confesso que eu tenho. Então, me ajuda muito, né, nessa questão de construção, né, e de possibilitar narrativas também. Eu acho que não é só narrativas que a gente coloque a nossa dor, né, possibilidades de construir narrativas que coloquem a gente na sociedade, como vocês falaram aqui, que muitos não enxergam o nosso corpo como um corpo humano. E a oportunidade e a chance da gente se colocar nessa sociedade como humanos também é uma porta, né, para o audiovisual, porque são nesses lugares ali, né, e, infelizmente, a gente não tem uma rotatividade como a gente gostaria de ter, né, nos grandes veículos que nós somos autores, mas é uma das poucas brechas que a gente tem da gente normalizar o nosso trânsito cultural. Porque a todo momento a gente está assim, né? E a cultura é isso, ela é dinâmica, né? Ou vocês acham que ela é estática, ela estaciona, né? Então, a todo momento a gente está circulando. Então, a minha forma hoje, né, de contribuir, né, para esse movimento é muito nisso, né? E hoje, essa construção, né, de imaginários narrativa me possibilita ainda pensar uma coisa ainda mais para frente, né? Por que a gente precisa ficar só nos nichos, né? Na questão dos documentários, e que, muitas vezes, por exemplo, se remete ou se compara, por exemplo, a um Globo Repórter da vida, uma questão muito fechada. Não, a gente precisa estar no entretenimento, que é aí que as pessoas que acessam. É aí que as pessoas vão ver que a gente não fica só cantando e rezando o dia todo. A gente estuda, a gente trabalha, né? Tem mães solteiras que estão aí no corre, nas cidades ou na aldeia, né? E as pessoas... Isso cansa, né? Que a gente, às vezes, faz uma roda assim, aí vem o não indígena de fora, né? Mas como que é isso? Como que é aquilo? Né? Esquece que a gente também
somos humanos, a gente tem a mesma vivência que eles têm, né? Porém, a gente tem as nossas questões culturais, que é diferente de cada povo, mas a gente tem isso, né? E a gente transita, e, de uma certa forma, muito da gente domina essa linguagem portuguesa, né? E consegue fazer isso. A questão, e é uma questão que o indígena, hoje, muitos não conseguem fazer, né? Agora, o motivo eu não sei, né? Se é por questão de ignorância ou o próprio racismo mesmo, mas, enfim, é nesses lugares, né, que é um processo que eu estou, né, muito em pensar nessa naturalização do nosso trânsito, né, de me ver, né, que eu posso sonhar com outras coisas também, né. Então, eu acho que a partir do momento que eu estou, né, com uma câmera ou com mesmo um celular, né, fazendo filme, por mais que eu não trate da questão indígena, eu posso contar uma história de um drama, né, de uma mãe que perdeu o filho, mas eu não coloco, né, tem que ser da aldeia tal. A partir do momento que eu estou ali, eu abri minha lente, é meu corpo que está ali, é um corpo indígena que ele está retratando aquilo. Então, para mim, isso também é uma presença política, e isso é importantíssimo, né, a gente postar e demarcar isso, né. Mas, enfim, eu estou falando e tem outras parênteses aqui para falar, mas é isso que eu queria falar, e agradecer mais uma vez vocês. Eu vou fazer um paralelo rapidinho com a fala da Parenta, que é a importância da gente ocupar essas estruturas e trabalhar o que a gente quiser a partir dessa estrutura. Tipo, todos nós, como indígenas, nós temos esse compromisso, que não é um compromisso opcional. Ah, hoje eu não vou falar da luta indígena, né? A gente vive isso todos os dias da nossa existência, há mais de 522 anos. E isso é muito cobrado, assim, em todas as áreas, principalmente nessas áreas consideradas da cidade, né? E aí, quando o parente falou ontem uma coisa, eu fiquei, cadê o parente, né? Tá por aqui. Ele falou assim: a cidade, ela não, a aldeia não está na cidade, né? A cidade que está no território indígena. E isso é verdade. E a gente tem que lembrar do quão problemático é isso, que é a cidade. Ela não é só uma arquitetura. A cidade, ela tem seus valores próprios, ela é um paradigma, ela é uma linguagem. Você vê que ela traz consigo seus próprios nomes, né? Então, ela representa um sistema que não é indígena, né? E ele é extremamente opressor. Então, quando a gente está aqui, né, no audiovisual, na literatura, na moda, que são profissões consideradas não indígenas, né? A gente tem utilizado essas ferramentas para poder passar várias mensagens, inclusive essas que não precisam, por exemplo, dizer expressamente, né, abertamente, que são indígenas. Aí eu vou dar um exemplo didático para vocês. Literatura brasileira. O que define a literatura brasileira? O que define a literatura brasileira é a nacionalidade do autor, ou seja, ele é brasileiro. Se ele vai para a Alemanha publicar um livro, ele pode publicar um livro na China, ele é um autor brasileiro, vai ser literatura brasileira, não é? Dá esse exemplo simples. O brasileiro só fala do Brasil. O brasileiro fala de morte, de amor, de melancolia. Também fala de política, também fala de Brasil, também usa o nome Brasil, ou não, ou inventa outros nomes de país para representar, para refletir o mundo Brasil. Mas ninguém fica falando, ó, brasileiro, você tem que escrever ali, ó, Brasil, cadê o nome Brasil? Então, por que isso é necessário para os povos indígenas? Então, vejam, isso é uma forma de cercear, de tentar controlar a produção, independente da área que a gente esteja, né? E estar na estrutura é muito importante, né? Estar produzindo essas narrativas não é só é o indígena que está ali. Não, vem uma outra mentalidade, vem uma outra linguagem, vem os nossos povos, vem a nossa ancestralidade. E aí o que eu peço, assim, coletivamente, em todos os lugares, né, a importância de nós cobrarmos a presença de sujeitos indígenas na estrutura social. Tem concurso público? Quantas vagas indígenas? Tem um filme aqui? Quantos diretores indígenas? Tem um desfile, Fashion Week, quantos estilistas, designers indígenas estão? Tem literatura, tem uma feira do livro, quantos autores, escritores indígenas tem? Quantos influencers indígenas vocês estão seguindo? Né? Então, a gente, né, tem sentido as dores de estar
nesse pioneirismo de brigar por estar na estrutura. Mas eu acredito que também são outros tempos que a gente, né, coletivamente, a gente tem conseguido se fortalecer um pouco mais, embora seja sempre difícil, né? Agora eu quero convidar a parenta Nayara, que é uma educadora, uma pesquisadora, também para compartilhar um pouquinho o que senti. Boa tarde a todos e a todas. Sou Nayara, do povo Guajajara, né? Sou daqui do Maranhão, da terra indígena Rio Pindaré, mas atualmente estou morando no estado do Pará, né? Na terra indígena Xicrim, do Cateté, que é as parentas que estão ali desde o dia que chegaram ali, mostrando a arte, né? Através da pintura, né? Do grafismo Xicrim. Sou formada pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, né? E, assim, vou contar um pouco da minha história até chegar à minha fala, né? Assim, quando nós éramos crianças, a gente brincava meninas para um lado e meninos para o outro, né? E naquela época a gente assistia na TV um desenho que passava um programa que chamava Cavaleiros do Futuro. E como o meu grupo era de 6 meninas, né, entre irmã e primas, a gente tinha esse entendimento de proteger o território, né? Então a gente pegou aquele programa como uma fonte, digamos assim, de inspiração. Aí os meninos ficavam, como que essas meninas vão proteger e tudo, né? Como a pergunta deles, a dúvida deles fez com que a gente se fortalecesse naquele momento, como através da proteção territorial, do meio ambiente, né, do reflorestamento, porque da terra indígena aonde eu nasci já não tem mais mata, né? Então, como que a gente ia fazer esse trabalho, né, de proteção territorial e de não ao desmatamento, né, através da educação? Então, hoje, aquele grupo formado por 6 meninas, né, que eram crianças, hoje tem professoras, advogadas, psicólogas, né? Então, foi essa a nossa forma de ter o nosso protagonismo dentro do nosso povo. Hoje, na terra indígena Rio Pindaré, por exemplo, tem um grupo de mulheres, né? A Organização das Mulheres, que nasceu a partir do movimento indígena mesmo, né? A primeira marcha das mulheres indígenas, ela foi o pontapé, digamos assim, para que nós, mulheres, tivéssemos voz dentro do movimento indígena, né? Dentro das nossas comunidades, nós não somos apenas mulheres, né? Somos mães, professoras, né? Como eu falei, advogadas. Então, a partir desse protagonismo das mulheres indígenas, é uma forma de nos manifestarmos, de dizer que nós estamos aqui, nós somos resistência, né? Porque, por muito tempo, nós, mulheres, ficamos ali no nosso canto, e tudo passa por nós, mulheres indígenas, né? Desde a gestação, a educação dos nossos filhos, a preparação dos adornos para as festas, né? A organização dessas festas passa por nós, mulheres indígenas, né? Então, na educação, para mim, foi uma forma digamos assim, de dar visibilidade a nós mesmas, né? Porque, por exemplo, eu, mãe solteira na época, né? Chegar na universidade, uma realidade totalmente diferente da nossa, que vem das aldeias, né, para a cidade, e com uma criança pequena, de 2 anos. E daí, ouvi de pessoas das organizações, digamos assim, o CIMI, FUNAI, como que vocês vão se manter na cidade? Mulheres com crianças, né?
ainda mais numa cidade média, que é uma cidade, assim, não como uma capital, mas uma cidade grande, né, e cara, né, foi essa palavra que o rapaz falou. Eu só vou saber se eu tentar, né? E deu certo, né? A universidade ela abriu muitas portas para nós. E por isso assim que eu defendo a educação escolar indígena. Hoje estou trabalhando no setor de educação escolar indígena do povo Xicrim, né? É uma realidade, um povo, cultura totalmente diferente da minha, né? Língua, tudo. Mas eles me deram essa oportunidade, né? E ali estou contribuindo, né? Somando força através da educação, porque a educação ela é a ferramenta, assim, a ferramenta mesmo assim de luta que nós temos hoje, né? Se a gente olhar assim para um passado não muito distante, antigamente a luta era arco e flecha, não é isso? Bordunas, e hoje não, a gente tem que adquirir esses conhecimentos, né, universais para a gente entender, né, como que funciona as leis aqui fora para a gente cobrar, não é isso? Então, era mais ou menos nesse sentido a minha fala, né? Hoje eu estou aqui pintada de xicrim. É um povo que eu admiro bastante, tem uma cultura maravilhosa, né? E assim, poder estar lá contribuindo com a educação no meio daquele povo é muito gratificante, né? Conhecer uma outra realidade. E a luta é essa, né? Obrigada. Obrigada, Parenta. Esses dias eu li, estava na aldeia Barra Velha, né? E aí um parente estava com um livro de matemática, e nesse livro de matemática que eles tinham feito assim no curso de formação intercultural da licenciatura indígena, tinha um parágrafo lá que dizia, né? As famílias indígenas começam cedo, tipo, tem o costume de começar cedo e ser mãe, né? Mãe de novo na cidade, numa lógica que não é nossa, é muito difícil. E ao mesmo tempo diz muito sobre a gente, né? Sobre como a gente, como a Parenta falou, assim, a gente só vai saber se tentar. E de como as mulheres assim na educação, na universidade, têm reclamado cada vez mais assim que a universidade não dá conta de abraçar, né, essas mães ou mesmo os estudantes indígenas. A gente tem poucas casas de estudantes indígenas no Brasil, né? Recentemente teve que haver uma ocupação na URGS para que pudesse assim ter uma casa de estudante, e ela está se conformando agora. Isso é uma coisa muito recente. Aí, além disso, tem um problema, assim, tipo, o indígena ele não fica sozinho, né? Nós assim só anda tudo em coletivo. A mesma coisa para estudar. Imagina assim, a educação é um lugar de luta, porque a educação é um território devastado. A educação brasileira é extremamente monocultural, ela replica, de novo, uma cultura que não é nossa, que abraça muito pouco a diversidade. São poucas as universidades brasileiras que têm disciplinas étnico-raciais. Aqui na Bahia a gente vai ter muito mais, mas avança para sul, sudeste e mesmo norte são quase inexistentes. Sequer as pessoas sabem o que são relações étnico-raciais indígenas, né? Então, esse lugar que é extremamente devastado, que a gente tem buscado reflorestar com literatura indígena, com geografia, né, com cultura, tem sido assim o pouco que a gente tem feito, né? Acho que a gente tem conseguido plantar bastante coisa, mas é isso, assim, é um espaço muito difícil. E atuar, acho que dentro das próprias comunidades também é uma vitória, né? Para que não haja embranquecimento assim da educação e que a gente possa fortalecer, para que a gente possa fortalecer cada vez mais as nossas muitas outras culturas. Então, Parenta, muito obrigada. Eu vou chamar agora a Parenta Ciana. Sônia Caroco. Ai, gente, vamos lá. Me chamo Ciana Guajajara, né, como foi bem apresentada hoje. Só vou complementar mais um pouquinho. Bom, a minha história nesse movimento indígena, ela começa a partir do momento que eu me levanto de um luto que eu vivi. Que eu perdi minha mãe, eu tinha 18 anos,
E quando eu perdi minha mãe, eu falei assim, para que movimento indígena? Se minha mãe morreu assim, para quê? E depois de 4 anos, eu fui a primeira vez para o ATL. E, chegando no ATL, eu senti algo diferente. Como se algo estivesse falando assim para mim, te levanta, porque se tu não te levantar, vão morrer mais pessoas, assim como sua mãe morreu. E eu comecei a ir para o movimento ali, caladinha na minha, querendo só ver meus parentes e retomar aquilo que era meu, aquilo que minha mãe deixou. E anos se passaram, eu ia para o movimento para ver os parentes, aquela coisa, tipo, meu Deus, uau, nossa, que legal. Só que quando foi ano passado, não, 2019, eu comecei a olhar para o movimento indígena de uma forma diferente. E comecei a olhar e dizer assim, ué, só tem eu aqui de indígena com deficiência? E todo mundo começava a me olhar de um jeito assim, tu não vai para a caminhada, não, porque tu não vai aguentar, tu vai cair, tu isso e aquilo outro. Mas eu achava muito pouco, só ficar naquela barraca. Eu dizia, não, eu quero fazer mais. Eu entendia que era um cuidado, mas também era um cuidado revestido de preconceito e capacitismo. E quando foi ano passado, eu estava com uma amiga minha, Ana Rios, também é indígena. Ela disse assim, vamos, amiga? Eu falei, vamos. E eu fui indo no meu ritmo. E cada vez que eu pisava naquele chão, eu sentia algo diferente, algo como se os cantos diziam assim, aqui é seu lugar, você também tem que lutar por esse espaço. E cada vez que eu botava o pé no chão, eu dizia, esse território é meu. E ali, bem na frente, fui escutando os cantos, fui vendo o meu povo, e eu lembro de uma tia que ela chorava, e ela dizia assim, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu brigo, mas, enfim, vamos embora. E eu fui aqueles metros todos, gente, da esplanada, até a esplanada. E fui plena, linda, maravilhosa. Aí, depois eu comecei a olhar tudo. E depois veio aqueles elogios. Nossa, você é guerreira. Nossa, não. E foi o ATL que eu vi mais gente, assim, tinha uns 3, só que para mim era como se fosse 1 milhão de pessoas que estavam lá, também com deficiência. E foi quando um deles virou para mim e falou assim, parenta, estão olhando para a gente como se a gente fosse macaco de circo. Aí eu, hã? Ele, hoje eu escutei uma fala preconceituosa sobre mim e eu não gostei. E esses anos todos no movimento, eu sempre fiquei pensando assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa para representar o meu povo, sim, mas também dar voz aos indígenas com deficiência, porque eu estou cansada de escutar. Ah, teu povo não te matou? Ah, não te mataram. Os indígenas, eles não matam pessoas? Os índios não matam as crianças com deficiência? Eu estava cansada de tudo isso. E foi quando eu virei para esse parente, eu falei assim, olha, eu estou pensando em fazer um projeto assim, assim, assim. Aí ele falou, pois embora. Lá em abril, eu comecei a pensar em tudo, ainda muito calada, com medo de muita coisa. E quando foi dia 19 de abril, foi aonde eu fui para a minha rede social, porque agora tudo é Instagram, tudo é rede social, a gente tem que... É lá a nossa ferramenta. Fui para essa ferramenta e comecei a falar. E quando eu coloquei meu texto, veio um indígena que ele tem autismo e ele falou assim, parenta, muito obrigada, porque eu nunca me senti tão bem representado. Nunca ninguém falou por mim dessa forma.
E eu fiquei tipo, meu Deus. E depois veio outras pessoas falando e falando. E foi quando eu sentei com essas pessoas. Uma delas é Canhum. E ela é... Agora fugiu o nome, gente, de onde ela é, mas ela também é indígena. E ela tem distrofia muscular, e ela contou a história dela para mim, Camaiurá. Ela é Camaiurá, e ela chegou e disse assim, Ciana, eu sei, hoje eu entendo que é porque eles não tinham conhecimento de tudo, mas eu passei por muitas coisas dentro da minha própria comunidade, eu fiquei trancada. Eu passei por muitas coisas, Ciana. Acho que vocês devem imaginar o que eu estou falando. E eu olhei para tudo aquilo e comecei a conversar com ela, comecei a conversar com outros parentes, e eu comecei a ver que a minha realidade foi exatamente o que a parente acabou de falar. O parente pode até ser da mesma etnia que a minha, mas ele vai pensar de uma forma diferente, porque ninguém pensa igual a todo mundo. E foi aonde ela disse para mim as coisas que ela tinha passado. E outras pessoas chegaram para mim também contaram, Ciana, por conta da minha deficiência, eu passei isso e aquilo, outro. E eu olhei para mim, eu me senti privilegiada naquele momento, porque eu disse, meu povo não fez isso comigo. Meu povo me acolheu, meu povo me ensinou a andar, meu povo me ensinou a falar, meu povo me ensinou a correr. Eles me acolheram, mas outras pessoas não passaram por essa situação que eu passei, por esse acolhimento. E foi aonde eu me juntei com essas 5 pessoas. Vocês estão entendendo, né, gente? Porque eu só estou vendo o povo chorando aqui, vocês estão entendendo. E foi aonde eu me juntei com essas 5 pessoas. Todas elas têm algum tipo de deficiência. E falei assim, a gente vai fazer um coletivo. Nós vamos ser a nossa própria voz. E foi aonde eu me juntei com Missal, me juntei com Canhum, me juntei com Inachai e me juntei com Regilane Guajajara, que também está se formando em psicologia, é mãe atípica. E a gente formou o Acessível Indígena. Minha deficiência não me faz menos indígena. E eu resolvi estou lançando em primeira mão para vocês essa página hoje. Ela está no Instagram hoje. Não tem nem 24 horas ainda que isso está no ar. Porque eu escolhi lançar aqui, porque eu sou do Maranhão, e também porque essa semana é a Semana Nacional das Pessoas com Deficiência. Então, a gente pegou e falou, a gente vai lançar no Maranhão a página. E foi aonde eu olhei para todo mundo e falei assim, olha, é uma página coletiva. A Ciana foi que deu a ideia, foi. Mas é todo mundo aqui que está lançando, e todo mundo vai ser a voz por esse Brasil todo. Porque eu me cansei, da mesma forma que eles se cansaram, de escutar que a gente não era para estar vivo. Nossa, e existe indígena sim? E eu olhei para mim e falei, existe, estou eu aqui, linda, maravilhosa. E também para eles. Gente, eu falo brincando assim, porque é um assunto muito sério, e a gente sabe que é sério. E não adianta trazer vitimismo, não adianta, uau, nossa, está todo mundo chorando. Mas é para ter essa questão de, vamos, sim, ressignificar tudo o que aconteceu no passado. A gente entende que não foi a culpa dos nossos parentes fazer isso conosco. Foi como a parenta ontem estava dizendo, é por conta do sistema chamado FUNAI, que nunca nos deu a assistência correta. Porque se para um não indígena que tem um filho deficiente já é complicado, e para quem é indígena? E para quem é indígena que mora ali dentro do território, é triplicado a dificuldade desses pais. Então, acho que a maioria que conhece um documentário de uma criança que rolou muito aí, e ela foi quase morta. Que agora me fugiu, gente, é o nervosismo da palestrante. Fugiu o nome do documentário. E a gente via que não era porque os pais dela queriam fazer aquilo, e nem a comunidade em si, mas eles entendiam assim.
Se a gente não está tendo para a gente, como é que a gente vai ter assistência para essa criança que está assim? Entende? Se na sociedade não indígena já é complicado, imagine para quem está dentro do território. E foi isso que a gente tomou e disse assim, não, a gente vai ressignificar isso, porque o indígena ele não é dessa forma como os não indígenas pensam, que vão lá e matam as crianças. Não. Quem matava as crianças era esse sistema. É o sistema, não é o pai, não é a mãe. Não é o cacique da aldeia. É a falta de estrutura. Então, foi por isso que eu me levantei. E foi por isso que todos da acessibilidade indígena se levantaram para dizer assim, a minha deficiência ela não me faz menos indígena. Eu não sou menos indígena porque eu tenho paralisia cerebral. Eu não sou menos indígena porque eu tenho autismo. Eu não sou menos indígena porque eu tenho distrofia muscular. Por aí vai. Então, foi por conta disso que o Acessibilidade Indígena se levantou. E a gente está trazendo essa página, ela tranquila, falando da nossa própria vida, em forma de tirinhas, como teve uma que estourou no Instagram, que foi quando eu fui para o ATL e aparecia um gatinho dizendo assim, tu vai mesmo? Eu dizia, eu vou. Tu vai cair. Ele falava que eu iria cair. Aí eu vou lá e dou uma rasteira nele. Ele pega e fala, mas porque se tu cair, quem que vai te levantar? Aí é quando eu derrubo o capacitismo e olho para o capacitismo e digo assim, quer que eu te carregue agora? Entendeu? A gente está trazendo, sim, essa temática, mas para ressignificar o pensamento do não indígena, para ressignificar tudo isso que aconteceu com nós no passado. Eu, Ciana, não passei por isso, mas minhas amigas que estão comigo nesse coletivo passaram. E dizer mesmo que nós podemos, sim, ser protagonistas da nossa história, como cada uma aqui. Molina na moda, aparenta no cinema. E eu, gente, sinceramente, eu nunca entendi esses títulos. Ah, é ativista. Ah, é não sei o quê. Ah, não. Eu nunca entendi isso. Sou muito nova nesse meio ainda. E quando foi semana passada, eu virei para uma amiga minha e falei assim, vem cá, o que é que eu sou? Ela, se ela é ativista, eu falei, gente, que lindo. Entendeu? Então, assim, eu falo brincando assim, mas realmente, porque a gente está aqui é para falar da nossa vivência. Então, para que título? Para que um rótulo? Se a luta é só uma. Então, para que tanto rótulo? Entendeu? Que se a gente só quer falar, ei, eu quero respeito. É só isso que eu quero. Eu quero ter minha casinha ali no cantinho dela. Eu quero ter meu território ali. Entendeu? Porque a gente sabe, nós estávamos aqui antes, muito antes do que está aí nos livros. Eu também estou começando agora, sendo pesquisadora na área da educação, porque eu falei que eu vou ser professora da educação inclusiva. Porque foi onde eu vi que todo esse sistema educacional falhou comigo. E se falhou comigo, estudando numa escola aqui na cidade, com certeza, está falhando até hoje com os indígenas que têm algum tipo de deficiência, que estão dentro do território. Então, foi por isso também que eu olhei para tudo isso e falei, não, eu vou ser professora da educação inclusiva e vou dar, sim, voz a essas pessoas, porque nós também estamos aqui e precisamos falar, a gente não precisa terceirizar a nossa voz. Eu estou aqui linda, maravilhosa, linda, belíssima. Estou falando por mim, gente. Entendeu? E era isso que nós buscávamos há muito tempo. Porque chega de olhar para nós com pena. Não, eu também sou indígena, eu não preciso ter pena de ninguém. Eu também vou para os movimentos como qualquer pessoa. Então, para que esse olhar de vitimismo? Entendeu? Esse romantismo em cima de nós. Não precisamos disso.
E, assim, eu agradeço imensamente o espaço, porque vim a São Luís depois de 14 anos. Faz 10 anos que moramos lá em Brasília. E eu sempre vivia entre Grajaú e São Luís. Depois eu passei a ser Barra do Corda, São Luís, porque eu faço desde criança tratamento no Sara Kubitschek. Então, vim para São Luís hoje está sendo uma forma de ressignificar toda a minha história. Vim para São Luís hoje dizer assim, a minha deficiência, ela nunca vai me fazer menos indígena. Está sendo ressignificante na minha vida, em toda a minha história, porque eu olho para trás e vejo que valeu e vai valer muito mais eu ter me levantado e não ter olhado para essas dificuldades todas. Eu estou aqui para dizer para vocês também, não tenham esse olhar de pena sobre o indígena com deficiência. Apenas olhe para ele como mais um parente de luta. Obrigada. Cadê os lencinhos, produção? Estão precisando aqui. Muito obrigada, Parenta. E aí, vamos fazer uma oficina aqui ligeirinho, né? Vamos entrar no Instagram e seguir o Acessibilindígena, tá? É Acessibilindígena. Não sei se a gente consegue, né, compartilhar depois ali, reproduzir na tela, para vocês curtirem, acompanharem e, sobretudo, e aí essa é a nossa responsabilidade coletiva, porque não muda nada se a gente ouvir, achar legal e ficar calado depois, né? Cobrar acessibilidade em todo lugar que a gente vai. Instituições, escola, universidade, em todo lugar, gente. Então, acho que esse é o nosso papel coletivo, né? Essa é a nossa tarefa de casa também. Então, agora eu vou convidar a Parenta Siba. Estatoxá, Eriquema, Arron Tleraripuaguerá, Nati Arron Cará, Agarron Dieteca, Agarron Gramboema Prica, Amapro Inhaueira Brochen Coiá, Agarron A. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com vocês e com essas mulheres. Eu peço a Inhaueira que fale também por mim. E, nossa, peraí, não deu nem tempo de respirar, né? Depois de tanta fala maravilhosa e inspiradora, assim. Eu vim pintada com a pintura do meu povo, Puri, a pintura que representa o feminino, né? O ser mulher, que indígena mulher, né? É uma forma de existência que requer muita resistência, né? E é muito simbólico estar aqui, presente, nesse momento. E as falas das parentas me trouxe muita reflexão, assim, talvez eu bagunce um pouco, assim, fale tudo misturado. Mas o que me vem muito é trazer, né? Quando a gente pensa no ser mulher, a gente pensa muito nas avós, né? E eu chorei muito quando vocês falavam das avós. A minha avó é a grande inspiração do meu trabalho, né? É a minha maior referência. E a minha avó viveu no território Puri, né, até os 16 anos de idade, e ela não pôde estudar. Por diversos fatores, ela não pôde estudar. E ela cuidava também da mãe dela, né, que era doente. E ela conta, né, que, por vezes, ela cantava para afastar a dor. E todo mundo achava que ela era muito feliz porque ela cantava. Mas ela dizia que quanto mais ela cantava, era quando ela mais estava triste, né? E o sonho da vida dela era ser professora. Mas ela não podia estudar. E ela ficava assistindo as pessoas com aquela roupinha da escola pública e ficava na janela, sonhando, se desenhava usando aquela roupa. E ela ia para a frente de casa e cantava para a lua, que é a nossa madrinha, e criava músicas, né, com as parentas, assim, criava músicas sobre a força encantada, sobre a lua, sobre as estrelas.
E aí, minha avó, muito revolucionária, né? Ela é muito braba, Puri, né? Puri é assim mesmo. E aí, ela, o que ela fez? Ela cansou de sofrer, e aí ela começou a articular um plano para pegar de madrugada. O pai dela não deixava ela estudar, ela não me conta por quê, mas eu acredito que seja porque ela sempre foi muito revolucionária. E meu povo é um povo originário de uma região muito massacrada, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Toda a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a zona da Mata Mineira, Serra da Mantiqueira, Serra, enfim, da Cantareira. E o pai dela, ele migrou, era de Cambuci, né? Depois morou em Itaperuna, que também é terra construída por escravos Puri. E aí, terra não, né? Cidade, né? Construída por escravos Puri. E aí, quando começou a apertar muito, né, o crescimento da cidade, ele migrou para São José de Ubá, outro território Puri, e foi para uma área que o pessoal chama roça, né? Então, ele tinha muito medo, acredito que foi daí, né? Esse medo que minha avó entendesse mais a fundo sobre a luta, né? E, inclusive, meu povo foi proibido de falar o idioma, muitos foram mortos. Então, ela não podia estudar, por isso também. E aí, o que ela fez? Ela, de madrugada, ela acordava, escondido, ia lá no quarto dos irmãos e pegava os livros para ler, para estudar, né? E aí ela passava noites e noites e noites e noites sem dormir, até que ela começou a aprender, né, bastante. E os irmãos tinham dificuldade, né, na escola, e aí ela começou a ensinar os irmãos. E eu falo toda essa história, né, um pouco dessa história, também porque eu li o livro que ela escreveu. Né? Ela escreveu um livro só para os netos. Ela disse que não podia dizer para ninguém. Eu já estou fofocando aqui. E ela fez esse livro. Ela, quando ficou velhinha, ela ensina ainda, né? Velhinhos que não sabem ler. Né? Ela ensina pessoas que não tiveram essa oportunidade ou essa... esqueci a palavra agora. Mas essa bravura, né, de enfrentar isso. Também. E aí ela ensina esses velhinhos a ler. E é o maior amor da vida dela, né? E eu dou continuidade a essa luta dela, tanto no canto, como também na educação, né? Faço parte do coletivo Tchemipuri, que é um coletivo de revitalização do idioma, o Kwaitikindo, né? Para que a gente volte, né? E que as próximas gerações possam ter esse idioma como língua-mãe, né? Ela é a nossa língua-mãe, mas a gente ainda usa o português, né, como idioma principal assim, na comunicação. Mas a gente luta para que a próxima geração não passe por isso, essa dor que a gente está falando o idioma que não é nosso. Né? Porque só da gente estar aqui falando português já é um grande massacre, é uma grande violência, é um grande apagamento. Né? E aí, quando eu estava na barriga da minha mãe tinha certeza que era um menino. Certeza que era um menino. E me tratava como menino ali na barriga, e aí nasceu eu, né? Belíssima. E eu encontrei uma parenta maia, que ela estuda as estrelas, as coisas todas, e ela fez um estudo meu e disse que o meu feminino é um feminino transgressor e muito revolucionário, e que se autoalimenta, né? E não desmerecendo aí os homens, mas eu não preciso. Precisamos, sim, uns dos outros, né? Claro, mas... É nesse sentido, né? Inclusive, sou uma mulher lésbica, né? E eu adorei assim a sua fala quando você traz isso de uma pessoa indígena ter que sempre falar da dor, do sofrimento, da luta, né? E aí quem conhece meu trabalho sabe que minhas letras assim que estão aí a público são muito militantes, né? Elas trazem muito isso. Mas por detrás dos panos, eu tenho música que fala de amor, eu tenho música que fala de sensualidade, né? E músicas que falam da sexualidade da mulher lésbica, né? O sexo no lugar sagrado.
E ainda estou criando coragem também para botar isso para frente, porque a gente fica meio viciada também, né? De estar sempre... nossa, e a gente não é menos indígena se a gente não falar sobre esse tema, né? Mas tudo que a gente falar vai ser uma pessoa indígena falando, né? E eu desenvolvo esse trabalho, né? Que vem trazer também não só a luta do meu povo, mas também a luta de vários povos. Eu sou filha de pai pernambucano e de mãe puri. E quando eu desenvolvi esse trabalho, né, quando eu botei para o mundo esse trabalho, eu fiz questão de lançar uma música que retratasse principalmente a luta do povo pernambucano, né? Povo pancararu, povo chucuru, povo funiô, porque também é um pensamento indígena a gente honrar o chão que a gente está pisando, né? E honrar as pessoas que estão há milhares de anos nesse chão. E desde que eu comecei esse trabalho, eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, né, que vêm somando demais, assim, e que vêm trazendo muita reflexão para mim, assim, porque eu não cresci no território, né, como minha avó. Eles acabaram perdendo a terra, né, e aí minha avó foi para o Rio de Janeiro, para a capital, e aí minha mãe nasceu lá. Minha mãe morre de medo da minha retomada, morre de medo. Um dia eu quero ver ela sentada aqui. E eu quero que ela perca esse medo, né? Esse medo que está muito forte no povo todo, né? Mas falando do meu povo puri, o povo tem muito medo, gente, muito, 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 muito medo. E os parentes que estão no território, que não saem do território, eles são muito quietos, né? Então, eu tenho muito cuidado de ser uma mulher puri e estar falando em nome do povo. Porque tem muita coisa que eles não querem que sejam ditas por medo, né? Muitas coisas, muitas coisas. E eu cresci sabendo que era uma mulher indígena, minha família sempre disse, né? Mas sempre no lugar de, nós somos descendentes. Mas a minha avó viveu a cultura e vive e me ensinou tudo, né? E minha avó é uma rezadeira, uma mulher muito forte assim na espiritualidade. E eu lembro, né, que quando eu era criança eu sentia uma presença muito ruim, eu tinha isso. Sabe, assim, toda noite eu sentia uma presença muito ruim. E eu só conseguia dormir segurando a mão da minha avó. E eu só conseguia realmente... E eu sentia, né? As crianças têm uma abertura muito grande, né? E eu sentia que esse espírito, ele corria quando a minha avó pegava na minha mão, né? E ela sempre me ensinou, né? Que a força divina está na criação, né? Na criação de todas as coisas, que uma árvore é Deus também, né? Que não é só uma coisa que Deus criou, mas é a própria divindade, né? Que se cria. E a minha tia deu continuidade também, né, esse trabalho musical, né, que também vem da minha avó. Hoje ela vive numa comunidade espiritual, então eu sou a continuidade dessas minhas ancestrais, né? Unindo espiritualidade e unindo música. E é um desafio muito grande, porque a gente sente muita coisa, né? E cantar e tudo isso na cidade requer muito do nosso corpo, requer muito do nosso espírito, né? Então, eu sempre estou pedindo força mesmo assim, a Inhaueira, para que feche meu corpo e realmente me guie nessa direção, para que eu possa falar, né? O meu nome é Diotana Tiori Xambé, filha da ventania da floresta, o nome que eu recebi, né? E é uma responsabilidade muito grande ser essa ventania que leva as sementes para outros lugares, né? Que leva as sementes para as cidades também. E as músicas que eu faço são músicas que vêm através de sonho, que vêm através de momentos assim, como a minha avó, né? De muita tristeza, né? Vocês mais tarde vão poder sentir um pouco, né? Estou muito feliz de estar aqui, de estar ouvindo vocês que me dão força, parentes. Vocês me dão força
para continuar nessa luta que é muito grande. E não é à toa essa febre que eu estava sentindo, que acho que um bocado de gente sabe, né? Que eu estava sentindo febre, não é à toa, né? Porque a luta ela é espiritual. A gente luta todo dia contra esse espírito da colonização, né? E eu queria fechar com uma fala de um parente puri, que é bem simples e que representa muito assim o que eu sinto, né? Que é, se eu sou índia, eu não sei. Você que está dizendo que eu sou. Se eu sou índia, eu não sei, mas eu sei que eu sou puri. Gente, eu quero ler um verso aqui que eu escrevi a partir dessa nossa mesa, desse nosso grande encontro, né? Desse encontro de muitas mulheres. Se não existissem as avós, não existiriam as netas, nós netas, que queremos ser avós, as que sempre consagram e consagraram com carinho a Mãe Terra. Respeito a todas as mulheres indígenas. Obrigada.